Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio. O vídeo de hoje era para ter já saído há umas 2 ou 3 semanas. Eu novamente tive aí umas dificuldades de tempo e acabou que atrasou bastante. Mas, enfim, estamos aqui de volta e uma das razões pelas quais eu demorei tanto para fazer esse vídeo é a seguinte: é que o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto razoavelmente complexo. E para quem assiste, acompanha meu canal, focado mais nas coisas de colecionismo, que é inclusive a descrição do meu canal, talvez o vídeo, que é esse que eu estou fazendo agora, não atenda às expectativas. Porque nesse vídeo, como eu havia anunciado antes, eu vou falar de black metal norueguês. Mas eu não vou falar de nada relacionado ao colecionismo de bandas, essas coisas que eu costumo fazer nos outros vídeos. Esse vai ser um vídeo que vai ser focado em teoria musical e na parte semântica das músicas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer o que se chama de uma análise semiótica das músicas. Eu vou tentar extrair ou atribuir significados à música. Então, essa análise é uma análise que também pode ser chamada de semântica, mas para fazer essa análise, para fazer uma análise minimamente séria, uma semiótica ou uma análise semântica minimamente séria de qualquer objeto, não só de música, de qualquer coisa, de pintura, seja lá do que for que você quer analisar, extrair significados disso, você precisa fazer primeiro uma análise formal de estrutura, ou que a gente poderia chamar uma análise sintática também, da sintaxe, da linguagem que você vai estudar. Bom, enfim, para não ficar muito cacete esse negócio que eu estou falando, eu vou tentar manter essa análise o mais descritiva e o mais senso comum possível. Então eu vou evitar, no que eu puder, toda a utilização de parafernália teórica, termos teóricos, esse tipo de coisa. Senão o risco que ocorre é do vídeo se tornar ininteligível, né? Ou uma coisa só para iniciados, que não é o meu objetivo aqui. Esse canal, inclusive, o objetivo dele é não ser uma coisa tão hermética, né? Embora eu acho que muitas vezes seja. Mas, enfim. Então, qual é a proposta aqui minha? Como é que eu vou fazer essa análise? Bom, eu escolhi 3 músicas, vou analisar 3 músicas desse fenômeno que eu estou chamando de black metal norueguês. São 3 músicas de uma música de cada banda. Uma análise desse tipo, uma análise de estrutura, é um negócio muito amplo, né? Porque a música ela tem muitos elementos, né? A música, você tem elementos rítmicos, você tem elementos melódicos, harmônicos, dinâmicas relacionadas a andamento, compassos. Então, assim, é um assunto muito vasto, muito vasto. Então, para apresentar isso assim no vídeo de YouTube, eu vou ter que fazer cortes assim draconianos nesse negócio. E eu escolhi, nesse vídeo, analisar apenas um elemento formal da música,
que vai ser a melodia ou a harmonia. Vai ser o único elemento que eu vou estudar. Isso, assim, em princípio, não é uma coisa boa você fazer isso, porque quando você isola elementos, você às vezes compromete o significado, porque o significado depende não de um elemento, mas da articulação dos elementos, né? A melodia com o andamento, a melodia com o compasso, todas essas coisas. Mas isso aí não dá, é muito vasto, então eu vou ter que fazer esse corte, mesmo sabendo que você perde muita coisa, você simplifica terrivelmente o negócio, mas vai ter que ser assim. Então eu vou fazer essa análise, eu escolhi fazer uma análise com esse elemento específico do black metal norueguês, né, como eu disse, melodia e harmonia. Há uma razão para eu ter escolhido esse elemento especificamente, e a razão é a seguinte, é que no black metal norueguês, ao contrário, por exemplo, do death metal americano, fazer esses contrastes entre estilos é uma ferramenta muito interessante pedagógica, porque você esclarece muito essas coisas na oposição. Por exemplo, no death metal americano, a orientação geral da música ela é rítmica, mais do que melódico-harmônica. Então, assim, se você for analisar o death metal americano e tiver que escolher um elemento, como eu estou fazendo aqui, o mais recomendável é que você escolha o elemento rítmico, porque o tipo da composição ela é liderada, vamos dizer assim, pelo elemento rítmico, né? Andamento, compasso. Já no black metal, especificamente norueguês, é o oposto disso. O elemento que lidera a música, né, que catalisa a música, que mantém a sua estrutura junta, como se fosse o cimento da música, é a melodia e a harmonia. Então, você escolher esse elemento para estudar, você está escolhendo aquilo que a música, em princípio, tem de mais, o elemento mais importante da música. Vamos colocar assim. Então tá justificado, é por isso que eu escolhi esse elemento. E aí é que tá. Eu vou então fazer uma análise estrutural de alguns elementos estruturantes, melódicos e harmônicos, e depois de feito essa parte formal, essa parte de sintaxe da música, aí eu vou passar por uma parte semântica, que é onde eu vou fazer propriamente a semiótica, e eu vou tentar extrair, ou se você for mais cínico, atribuir significados à música, a partir dos elementos estruturais objetivos. Olha, a primeira coisa que eu teria para dizer sobre uma abordagem desse tipo, sobre música, agora vamos falar de música, é que, comparando assim com a literatura, a música, ela também conta uma história. Ela também conta uma história. Só que no lugar do enredo, você na música tem o motivo que se expressa em frases musicais, né? Então, você tem uma ideia musical, um motivo, e você vai desenvolvendo essa sua ideia musical ao curso da música, né? Então, assim como numa história, na literatura, ou mesmo quando você conta um caos, não precisa nem ser literatura mesmo, o que você supõe que uma história tem? Início, começo, meio e fim, né? É isso que normalmente se pede numa história. Na música também é mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma ideia musical, você faz, assim, se você for bem ortodoxo, o mais convencional possível, você vai apresentar a ideia, depois você vai desenvolver a ideia, onde você
aparecem os problemas quando você desenvolve, as tensões. Aqui, como a gente está analisando, vai analisar melodia e harmonia, as tensões melódicas ou as tensões harmônicas, e depois você, no fim, você faz um fechamento e oferece qual é a tua solução para esses problemas que foram levantados, né? Esses problemas melódicos, esses problemas tensionais na melodia que você criou. E também, como na literatura, você tem regras para fazer isso. Assim. Então, algumas regras. Por exemplo, na literatura tem, né, a coerência, né? Você desenvolve uma história, aí, sei lá, alguém morreu na história, o sujeito lá morreu. Depois, lá na frente, ele não pode aparecer vivo de novo, né? Morreu, como é que apareceu vivo? Se isso acontecer, você quebrou a coerência na tua história, né? A menos que a história seja sobre isso, sobre o cara ter ressuscitado. Mas aí você deu uma explicação interna lá, então faz sentido lá dentro da história. A música também é mais ou menos a mesma coisa. Você tem ideias musicais, você vai desenvolvendo essa ideia e a gente espera que tenha uma certa coerência interna, né? E é por isso que a gente chama que é uma música, né? É uma música porque tem uma coerência interna, tem uma unidade, né? As partes dialogam entre elas. O início dialoga com o meio dialoga com o fim. Porque senão não é uma música, né? É só uma junção de partes que não tem unidade. Não tem música aí, né? Uma música. Tem segmentos musicais, né? Bom, então, dito isso, o que é uma análise formal de uma estrutura dessas? Uma análise formal de uma estrutura harmônica ou uma estrutura melódica? Nós vamos identificar algumas relações internas e externas que as frases musicais têm dentro da própria frase musical e as frases musicais uma intercaladas com as outras, umas com as outras, né? Ou seja, a gente vai estabelecer algumas relações que dão sentido a uma frase, vamos dizer assim, né? Poderia ser uma frase lá da literatura, e o todo do texto, né? Então, são essas duas coisas. Tem que ter sentido na frase e o sentido contextual, né? Para formar uma história ou para formar uma música, né? Então, nós vamos analisar esses dois aspectos, né? Uma relação interna, vamos dizer assim, e uma relação externa. Agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Talvez eu faça de uma maneira um pouquinho tosca, porque o melhor seria colocar a música na própria edição, né? Mas, eu, enfim, não sei fazer isso dá muito trabalho, então eu vou fazer de um jeito mais rude. Eu vou fazer um corte agora, né? Nessa parte inicial vou terminar aqui, vou cortar para os trechos da música que eu vou analisar. A gente não vai ouvir as músicas inteiras, são 3 músicas, eu vou dizer quais são as bandas, vou mostrar até a capa dos discos aqui. São 3 músicas que eu escolhi, não foram aleatórias, há razões para eu ter escolhido essas 3 músicas, eu vou justificar. E nós vamos ouvir por trechos. A gente vai ouvir cada música por trechos. São 3 trechos que eu selecionei em cada música, que mais ou menos vai dar a estrutura principal da música. E eu vou interromper essas 3 músicas que estão divididas, cada uma delas, em 3 segmentos. Eu vou mostrar o segmento da primeira música, aí eu vou cortar, vou falar sobre isso. Vou encerrar esse assunto do primeiro segmento, a gente vai para o segundo segmento da música, aí a gente vai ouvir o segundo segmento, aí eu vou falar sobre isso, e a gente vai ouvir o terceiro segmento, eu vou falar sobre isso, aí concluiu a primeira música. A segunda música eu vou proceder da mesma maneira, a terceira música da mesma maneira, e aí no fim eu vou juntar todas essas peças, vou voltar a uma angulação parecida com essa aqui também, e vou juntar todas essas peças e dar uma conclusão da seguinte pergunta.
Tem uma pergunta que gerou esse vídeo. O que é o black metal norueguês? Essa que é a pergunta. O que é o black metal norueguês? Qual é a essência do black metal norueguês? Ou, para botar para quem não gosta desse discurso excessivamente metafísico, qual é o objetivo do black metal norueguês? O que ele pretende, o black metal norueguês? É essa pergunta que eu pretendo resolver, dar uma resposta, a minha resposta, no fim desse vídeo. As 3 músicas que a gente vai ouvir são as seguintes. Nós vamos começar ouvindo... não é a faixa de abertura, porque tem uma introdução de ambient, né, nesse disco. Então seria a segunda faixa, mas é a primeira instrumental mesmo, né, desse disco aqui. A faixa se chama Natrices Educati, que está em latim. É a primeira faixa do disco Oimai Algeiou. Oimai Algeiou é uma expressão grega. Foi lançado em 1995, é o disco de estreia do Algaion. Algaion da Suécia. Essa aqui é a versão em vinil que acabou de ser lançada e eu comprei. Um disco não tão conhecido assim para o pessoal que gosta de black metal. Bom, e assim, só uma observação. A banda é sueca, né? Mas quando eu falo black metal norueguês, eu não estou querendo dizer black metal feito por noruegueses. Eu estou querendo dizer black metal na linha norueguesa. Só fica esse registro aí. Esse aqui é o primeiro disco deles. É um disco não tão conhecido, mas eu considero um disco fundamental para entender black metal norueguês. Fundamental esse disco aqui. E ele seria o que o pessoal depois passou a chamar de black metal melódico, que é um nome meio infeliz esse, viu? E eu vou explicar por quê quando a gente fizer a análise da música. Esse, então, vai ser o primeiro disco que a gente vai ouvir, a primeira música. Agora, os outros 2 são coisas bem mais manjadas. A gente vai ouvir a faixa de abertura do clássico disco do Dark Throne, Transylvanian Hunger, né? Disco absolutamente essencial. Para mim, esse disco aqui é a culminação do black metal norueguês como pura proposta. Não estou dizendo que seja o melhor disco, mas como proposta é a mais pura do black metal norueguês, está aqui nesse disco. E, por fim, também há um sentido na ordem que eu vou analisar essas músicas, primeiro o Algaion, depois o Dark Throne, e, por último, o Mayhem. De Mysteries dum Satanas, disco clássico do Mayhem. Aquele disco do Dark Throne é de 94, né? E esse disco do Mayhem é também, né? Esse disco do Mayhem também é de 94, né? Nós vamos analisar, eu vou analisar, né? Propor uma análise, né? Uma análise embrionária também, né? Porque esse negócio aqui, não é fácil fazer esse tipo de análise. E a gente vai ouvindo de novo e tudo, vai sempre surgindo possibilidades de alteração, novos detalhes, sabe? É uma coisa bem... Nunca é exaustiva a análise, ela sempre é um trabalho work in progress. Bom, e nós vamos analisar a música Buried by Time and Dust. Serão então essas as 3 músicas dessas 3 bandas absolutamente essenciais do black metal norueguês. E agora então nós vamos partir para ouvir o primeiro segmento da música do Algaion. Agora eu vou fazer um corte, né, com um procedimento que eu já expliquei, e nós vamos passar para ouvir apenas o primeiro segmento da música e depois eu volto à análise.
Então ouvimos aí, né, a primeira frase musical da música do Al Gaio, Natrices Educati, seria a pronúncia. Então vamos começar a falar algumas coisas da estrutura dessa música, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer é que essa música, ela é em harmônico, né? Ela não é uma melodia. Para quem não sabe a diferença da melodia para harmonia, isso é uma coisa muito simples, não vai ser nada difícil de entender. A melodia é quando as notas são tocadas em sucessão temporal. E a harmonia é quando elas são tocadas ao mesmo tempo. Então, assim, para quem tem a guitarra ou o baixo como instrumento de referência, a harmonia é um acorde. Um acorde, né? De 2 ou 3, né? Ou 4. É um acorde. E a melodia seria aquilo que a gente costuma chamar de, um pouco impropriamente, de dedilhado, né? O termo mais técnico de teoria musical é arpejo. Bom, então a primeira coisa que eu vou dizer fazer referência a essa música é que ela não tem uma melodia, ela tem uma harmonia, né? É um acorde. Só que assim, como é um acorde muito simples, esse aí é um acorde diádico, só tem 2 notas, né? Que no black metal é muito usado esse tipo de acorde diádico, que você só segura 2 posições, né? O terceiro dedo fica solto. Eu vou tratar como se fosse uma melodia, né? Vou fazer a análise como se isso fosse uma melodia, mas só fica aí o registro que é harmônico isso. Bom, então vamos lá. A primeira coisa é a tonalidade dessa frase. Essa frase, assim como todas as outras, a música toda está no mesmo registro. Ela está na mesma tonalidade, no mesmo tom, que é Dó maior. Está em Dó maior. A estrutura dela, dessa primeira frase que a gente ouviu agora, é Sol, Mi, Dó, Sol. Ou seja, um negócio muito simples, né? É um negócio muito simples. Sol, Mi, Dó, Sol. Tudo consonante, todas as notas estão dentro do mesmo campo harmônico. Tá, agora eu também vou abrir um parênteses. Que diabo é campo harmônico? Para quem não conhece esse tipo de... Olha, eu não vou entrar em muitos detalhes nessa parte técnica, porque isso aqui não é uma aula de teoria musical. Mas o mínimo eu tenho que dizer. O que eu quero dizer com campo harmônico? Campo harmônico é o que dá a consonância na música, ao contrário da dissonância. Quando as notas estão dentro do mesmo campo harmônico, a gente diz que elas são consonantes, ou os acordes. Quando elas estão fora desse campo harmônico, a gente diz que surgiu uma dissonância, né? E isso tem regras fixando esse negócio, não vou entrar aí nem vou dizer quais são as notas consonantes, só fica aqui o registro que essa primeira frase, ela é muito simples, né? É uma frase bem curtinha, uma frase melódica bem curtinha, né? Tem 1, 2, 3, 4 notas. 4 notas, né? É bem curtinha, bem simples, e para ressaltar a simplicidade dela, ela não tem nem... Ela é o que a gente chama de... numa escala diatônica. Eu também não vou... A escala diatônica seria o oposto da escala cromática. Não vou entrar também em detalhes o que são esses negócios e tudo. A única coisa que eu quero que você guarde, que se atente aqui, é o seguinte. Quando você usa uma escala diatônica, que é uma escala mais enxuta, vamos dizer assim, do que a cromática, você perde, pelo menos é isso que diz a teoria musical, você perde movimento. Você perde movimento. A sensação de movimento da música, né?
a sensação de que a música está se movendo para algum lugar, né? Está acontecendo alguma coisa na música, vamos dizer assim, né? Estão acontecendo notas e tudo. Quando você tem uma escala cromática, você amplia essa sensação de movimento, de que a música está progredindo para algum lugar. E quando você usa a escala diatônica, você diminui essa sensação de movimento e a coisa parece mais estática. Essa informação é muito importante, essa informação de que está em escala diatônica. E isso é uma característica não só dessa música, isso é uma característica do black metal norueguês em geral, o uso de escalas diatônicas, escala diatônica. E por isso, essa é uma das razões pelas quais no black metal norueguês você tem pouco movimento na música. O black metal norueguês, ele tem uma tendência a ter uma estática harmônica, ser meio parado assim, mas parado melodicamente ou harmonicamente, não parado no sentido do andamento ou compasso, que isso eu não vou analisar aqui. Tudo que eu falar aqui, eu estou falando especificamente de harmonia. Então, cuidado quando eu disser, por exemplo, que é parado, mas eu estou falando parado no sentido harmônico ou no sentido melódico. Eu estou falando no sentido rítmico. Não estou dizendo que isso aqui é doom metal, é isso que eu estou. Não é Black Sabbath isso aqui. Não, isso aqui é rápido, né? Black metal norueguês é blast beat, em geral, né? Força motriz. Então, ele é rápido, mas tem do ponto de vista melódico, é que ele é estático, tem uma certa estática melódica, e aí dá um contraste isso. Mas eu não vou falar nada sobre parte de andamento e compasso, porque senão vai ficar uma coisa que não termina nunca. Vou falar só de melodia. Bom, então tá, a gente ouviu aí e tem essas características. Melodia curta, tendente a uma estática harmônica, né, por essas razões que eu já disse, simples, uma escala, não tem nada, né, as notas aqui são muito simples, as notas são parecidas umas com as outras, consonante, né, é uma escala diatônica e tem, eu falei aí de que tem uma estática harmônica, né? Eu gosto sempre de fazer essas oposições porque eu acho que elas são muito esclarecedoras. Sabe um estilo que não tem estática harmônica? Que é o contrário. Tende a ter um dinamismo harmônico. Olha, estou falando de harmonia, não estou falando de ritmo. É uma outra vertente do black metal. Olha só, é uma outra vertente do black metal, que nesse sentido é o oposto do black metal norueguês. É o war black metal, ou bestial black metal, né? Bandas como Blasphemy, Black Witchery e esse tipo de coisa é o oposto do tipo de estrutura melódica que se encontra no black metal norueguês. Lá você tem dinamismo harmônico. Então, assim, cara, black metal é um negócio vasto, tem muita diferença dentro do black metal. Não fica achando que black metal tem uma natureza só, ou tem um objetivo só, ou, cara, embaixo desse termo black metal tem coisas muito diferentes. É bom a gente separar esses negócios. Então tá, só fiz essa anotação. E uma outra característica importantíssima dessa frase melódica que a gente ouviu agora. Ela é circular. Circular. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante. É que a nota que abre o intervalo, a frase musical, intervalo ou riff, tudo isso eu vou tratar a mesma coisa. Intervalo musical, frase musical e riff. A nota que abre o riff, que é sol, é a mesma nota que fecha o riff. Por isso que ela é circular. Porque ela começa e termina no mesmo lugar. Então, é como se, né, em vez de ela progredir, ela anda e volta para o mesmo lugar. E aí a melodia repete. E fica assim.
Fica assim. A sensação que dá, né? Isso é importante para fazer a semiótica, é que você não anda, que você não avança mais rigorosamente, não é que você anda. Você anda no círculo, né? Mas você não avança, você não progride, não vai nem para frente nem para trás. Essa que é o uso da melodia circular tem essa característica. E uma outra coisa muito interessante também dessa análise estrutural é a seguinte. A primeira nota, que é um sol, porque o negócio é o seguinte, na teoria mais ortodoxa, tradicional, quando você tem uma tonalidade, por exemplo, aqui em Dó, né, a tonalidade está em Dó, a primeira nota é o Dó, é o próprio Dó. E é ele que indica o caminho aí. A minha escala é de Dó. Para depois, se você fazer aí as progressões, os campos harmônicos e tudo, vai ser o Dó que vai dar a ordem, vamos dizer assim, né? Ele que aponta o caminho, vamos dizer assim. Mas o negócio é o seguinte, aqui ele não começa com a nota que é a da própria tonalidade. Olha que engraçado. Não começa. Ele começa com Sol. Mas aí que vem a parte interessante. Sol é a nota dominante da escala de Dó. O que eu quero dizer com isso? Que é a dominante. Colocando de uma maneira muito simples, tá? O meu objetivo não é complicar nada com teoria musical. Tudo que eu estou falando aqui é só para mostrar como que eu estou justificando a conclusão que eu vou tirar depois. O Sol, ele é o quinto grau da escala de Dó. Tá, não interessa saber isso, tá? O que importa aqui é o seguinte, ela começou pela quinta, pelo quinto grau. O que isso significa? Por que não começou pela Dó, que é, né, quando a escala é de Dó, você começa no Dó. Por que ela não começou com Dó? Pelo seguinte, porque pela teoria tradicional, a quinto grau é o grau que dá um movimento na música. É isso que eles dizem. E quando você desloca esse movimento que normalmente está na quinta, vamos dizer assim, quinta posição do grupo, porque quando eu estou falando dessas coisas, fica um pouco difícil de entender, é porque eu estou falando de compasso aqui. Tá? Seria na quinta, vamos dizer assim, quinta casa do compasso. É a casa do movimento. E aqui o que aconteceu é que ele deslocou, ele botou a quinta casa, que é a casa do movimento, na primeira, que é o lugar da tônica, que é a nota em que está a escala, né? Que é a escala de Dó. Mas o que acontece quando você faz esse deslocamento de posição e começa pelo do movimento? Você chama atenção para o movimento. É isso que você faz. Em vez do movimento ser a casa, né? O movimento, aquele momento que dá um movimento na música, se é uma coisa que vem no curso da linha melódica, lá mais para frente, você já põe ele de saída. Então você está chamando a atenção para o movimento. Mas é mais específico do que isso. Você está chamando a atenção não é para o movimento. Não é que você está dando mais movimento à música, é isso que eu quero dizer. Você deslocar, porque o movimento vai continuar lá, faz parte dele, está mais para o fim ou no começo, vai continuar o movimento, vai continuar lá. Você não vai alterar isso. O que você vai alterar é a ênfase. Então, o que eu quero dizer com isso é, o movimento continua o mesmo. Mas você chama atenção mais do que para ele, para noção de movimento. Ou seja, é como se ele estivesse falando assim para você, olha, essa frase musical, fica atento para o movimento. Fica atento para o movimento. O movimento não é uma coisa que aparece durante a linha melódica. Não, ele já te chama atenção logo de cara para o movimento. E isso é uma coisa interessante, porque
essa coisa do movimento, de colocar o movimento na frente, logo no, né, do deslocar ele do quinto grau, vamos dizer assim, de começar com ele como se ele fosse o primeiro grau, é uma coisa típica da música romântica. A música romântica, né? A música clássica romântica, né? Diferente da música anterior. E isso é muito interessante porque é o seguinte, o black metal norueguês, ele é um movimento romântico. Esse que é o ponto. E isso aqui é uma comprovação empírica de que ele é uma... Independente do que esses caras da Noruega pensavam sobre isso. Eu não estou querendo dizer assim que os caras sabiam essas coisas. Pode até ser que soubesse. Aí me faltam elementos biográficos por exemplo, dos caras do Allgäu. Não sei se eles tinham cultura musical assim, se eles sabiam dessas coisas, ou foram coisa mais intuitiva, mas isso não importa, não importa. A gente está fazendo análise, não é da biografia desses caras, nem do que passava dentro da cabeça deles. A gente está analisando a música deles. E a música deles, seja consciente, uma escolha consciente ou uma inconsciente, ela é claramente filiada ao romantismo, ao movimento romântico na música e ao movimento romântico de uma forma mais geral do que isso. E na conclusão, quando eu for juntar todos esses pedaços aí, vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Então, para fechar então essa análise dessa primeira frase musical, eu diria isso, que ela tem ela tem uma estática melódica, mas ao mesmo tempo ela chama atenção para o movimento. Gera uma contradição isso parece que gera uma contradição. Ora, se eu estou fazendo uma música que é basicamente parada do ponto de vista melódico, por que eu estou chamando a atenção para o movimento? Isso vai ficar mais claro quando a gente analisar a segunda e a terceira frases musicais dessa música. Vamos ouvir o segundo segmento agora dessa música do Allgäu. Vamos lá.